E já temos uma pergunta da Sandra, aqui de Belo Horizonte, e ela disse que tentou tirar carteiras várias vezes. Ela não disse exatamente quantas vezes ela fez os exames. Mas ela disse que o esforço dela foi em vão. Na opinião dela, não valeu de nada, porque ela não tirou a carteira ainda. E ela tem um conflito dentro dela mesma, que não sabe se vai, se continua tentando, se não continua tentando. A gente já tocou um pouquinho, meio que en passant, em situações assim que tocam um pouco o problema dela, mas a gente podia reforçar para ela trazer essa orientação. O resultado foi alcançado assim, porque está comunicando alguma coisa, né? Se ela não conseguiu o objetivo final, que é a carteira em suas mãos, tem ali uma mensagem. O motivo pelo qual ela ainda não tem é a capacitação, né? Ela pode até entender em termos de livramentos, né, o tempo certo para isso. Tem pessoas que demandam mais treinamento. Enquanto ela estiver, né, sob o treinamento, que é as aulas, né, na autoescola, né, esse tempo é importante. Então, não é que ela está esforçando em vão, ela está investindo no aperfeiçoamento na capacitação dela. da capacitação. Nós poderíamos dizer, então, trazendo um português bem claro aqui, que você está sendo realmente assim, muito polite, muito educada, é que se ela não tirou carteira ainda, é porque Deus, na sua onisciência, entendeu que ela ainda não está pronta, porque ela pode até sofrer, por exemplo, consequências na vida dela por não estar pronta na direção de um veículo. Pode estar sendo livrada de um acidente ou de prejudicar alguém no trânsito. Pastor, se a pessoa vê por essa perspectiva, ela vai ver que ela está ganhando, sim. Deus sabe todas as coisas, né? Mas quanto a isso, ela tem que saber também. A motivação que referimos aqui é ter a carteira ou ter destreza no trânsito? É muito importante isso. É a motivação. Então, ela ainda não alcançou o nível desejável para ela estar sem risco no trânsito. Não é apenas burocraticamente ter aquilo em sua posse, o documento. Né? Então, a motivação está errada. Né? Ela deve se submeter a maiores treinamentos, insistentemente, quanto tempo for necessário. Não é para desistir, não. Ela não é uma incapacitada. Né? Ela vai perseverar e certamente terá bons resultados. E ela vai gostar do tempo que investiu em treinamento. Porque aquilo vai dar suporte para ela enfrentar todo tipo de situação no trânsito. E tá vendo, Sandra? Você vai ser uma motorista mais equilibrada, emocionalmente você vai ter condições, por exemplo, e tecnicamente falando também, de ser uma melhor motorista, que aliás nós estamos precisando demais. Os Detrans do Brasil, porque vale dizer um negócio aqui, pegando esse gancho, que as autoescolas preparam as pessoas para passar no exame, não para dirigir na rua. É diferente. Quanto mais você faz aulas, né, no caso a Sandra, uma palavra de consolo aqui, melhor tecnicamente você está ficando e aí porque, vai ter em menos problemas. contrapartida, o que a Aida Vaz falou, quantas pessoas que hoje têm a carteira e não dirigem? É verdade. Não é? Ou dirigem pessimamente. Né? Então, assim, se esforçou para quê? Para passar. Mas, assim, não a capacitou, não habilitou. Eu vou falar uma coisa aqui, eu vou dar uma cutucada aqui. Tem gente que comprou a carteira. Tem. Ilegalmente comprou, porque eu quero tirar, eu vou tirar, eu tenho um carro, vai lá e compra a carteira. Passa na frente de Deus, e tem crente que faz isso, viu? Passa na frente de Deus, tira a carteira, dirige mal, depois sofre um acidente ou prejudica alguém. É um risco aí nas estradas. Quer dizer, aí fala, não, eu não vou me esforçar tanto, eu conheço fulano que demorou tantas vezes. Ó, eu passei no 6º exame. E graças a Deus, louva a Deus pelas 5 bombas que eu levei. Então, isso nos faz lembrar das situações dos estudantes, né, que investem o período de estudo para serem aprovados naquela prova e não para conceber o conhecimento. Então, o concurso público mexe com as frustrações. O meu esforço foi em vão. Mas será que estava canalizado devidamente? Porque se ele fez um esforço para adquirir conhecimento, ele não perde esse conhecimento. Ele está prontificado a assumir outro desafio e ter o resultado que ele perseguia. Surgirão novas oportunidades e ele vai estar preparado para isso. Né? Então, é fazer a leitura do que é fracasso,
né, do que ainda não aconteceu, é nos prontificarmos para o enfrentamento de todas as situações que nos acontecem. Então nós podemos levar as pessoas a entender o seguinte, que se o que ela quer alcançar tá tudo alinhadinho com o propósito de Deus para a vida dela, quando é que ela tem que desistir? Nunca. Seria essa a decisão? Só quando parar de respirar? Só. Outra coisa também interessante que a gente tem que ver é que muitas pessoas induzem o outro a um esforço que ele ainda não tem capacidade para chegar àquilo. E vai colocar entusiasmo naquela pessoa e a frustração dela vai ser enorme, porque ela está entrando numa coisa que ela ainda não consegue, a questão até da carteira que ela falou ali. Porque muitas vezes a pessoa induz, não, você está bem, você está assim, não sei o que lá, você vai conseguir, não sei o quê. Então dá aquele entusiasmo na pessoa que ela ainda não está pronta para aquilo. Isso acontece muito em questão ministerial, né? Muitas vezes a pessoa pergunta para mim na clínica da alma assim, vocês colocam qualquer um para atender? Eu falei, não, a gente não coloca, a pessoa vai passar pelos cursos, né? Nós vamos analisar, vai passar pelo gabinete, né? A gente vai estudar aquela pessoa e tudo, né? Eu e o pastor Rogério, a gente tem uma responsabilidade muito grande de quem nós vamos colocar lá para atender as pessoas. Agora, eu não vou pegar lá, nem eu, nem o pastor Rogério, pegar lá, nossa, você é bom, você vai atender, você vai lá, não consegue, fica até frustrado porque entrou no ministério que nem era daquela pessoa e depois frustrou, não consegui, eu achei que meu ministério era cura interior e fui ministrar a cura, não eu que estava precisando de ser curado. São as falsas expectativas. É isso, as falsas expectativas, isso também traz frustração. Eu tenho um outro exemplo que quero citar, é quando as pessoas investem de forma errada, investe o seu esforço, né? No caso de ciúmes. A mulher quer investir no relacionamento, não quer perder o seu companheiro, né? O seu amado. Então, com ciúmes, ela procede de uma forma inversa, ela vai ter um resultado oposto. Ao invés dele se achegar e ficar confortável no relacionamento, ele se opõe a isso por causa das intransigências. Né? Ela faz mal, ela faz erradamente o que deveria fluir, né? Mas com mais suavidade. Então, é um esforço em vão. Faz coisas que alcançam resultados inversos ao desejado. Quer dizer, queimando energia do jeito errado. E cheio de razão, né? Que aí essa pessoa, normalmente, ela se enche de razão, fazendo esse esforço, né? Depois elas caem nos gabinetes, e as pessoas normalmente chegam e acham que está certo. E alcançam exatamente o resultado que não querem. Não querem, com certeza. Normalmente é isso mesmo. Né? Não querem. Não querem. Então, você que está em casa, não é? Você tem se esforçado muito e não tem chegado ao resultado esperado, nós queremos ouvir a sua opinião. Então, você pode comentar, participar conosco. Ainda dá tempo de você ligar para a gente, 3253-3320, para falar no nosso telefone ao vivo. Tem também o nosso CAT, 3209-3301, teclando a opção 1, você vai responder aí as perguntas do atendimento eletrônico e no final desse atendimento é que sua participação está registrada. Você tem que esperar até o final do atendimento eletrônico. Inclusive, participando por esse canal, 3209-3301, você concorre aos prêmios de hoje, que nós estamos oferecendo aqui um livro, A Verdadeira Adoração, da pastora Ana Paula Valadão, o livro de devocional da Carta de Tiago, Além da Teoria, também do pastor Richard Guerra e do pastor Davi Lago e ainda do Bruno Mendes, e o DVD Reconhecendo as Promessas de Deus, do pastor Leonardo Capochim. Nosso programa quer trazer para você hoje ferramentas para que você entenda que nem sempre o seu esforço é em vão. Talvez você pode estar usando a metodologia errada ou no lugar errado, mas você pode melhorar a sua performance, né? E por isso é que nós estamos aqui meditando nessas ideias para que você então saia com mais perseverança e com esperança de que ainda hoje você pode reorganizar essa aplicação do seu esforço, né? Sim, eu tenho aqui uma referência de Mateus, no capítulo 11, o verso 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Biblicamente, nós não temos uma direção contrária, oposta à atitude de se esforçar.
né? Nós temos sempre mensagens assim de ser corajoso, ser forte, tenha bom ânimo, sempre nos impulsionando, pondo para frente, né? E oposto ao que tratávamos anteriormente nos outros programas sobre acomodação. Sim. A acomodação, ela traz muito mais nocividade, né? Muito mais prejuízo para o sujeito do que o esforço quando é em vão, né? Então, assim, as orientações bíblicas são muito essas. Mesmo quando é para não fazer, para descansar, já é uma atitude, é uma atitude de descanso. Então, Às vezes o descanso é um esforço que a pessoa tem que fazer, porque a mente dela não consegue parar a mente, ela tem que se esforçar para parar a mente. Desacelerar, é verdade. Exatamente. E para descansar tem que tirar a ansiedade, né? Sim. Que muitas vezes as pessoas falam assim, descansa, mas a ansiedade faz com que ela acelere, então descansa já é uma forma de conter a ansiedade dentro, né, dentro da pessoa. Então ela tem que trazer esse esforço e vai ser um bom que no esforço ela vai controlar a ansiedade dela. E é muito pertinente a gente falar disso logo nesses primeiros dias do ano, né? Porque você tem aí 350 dias aproximadamente para que você se reorganize e creia que Deus vai realmente te dar o esforço certo, te dar as oportunidades certas, te dar as estratégias corretas para que você realmente melhore cada vez mais a sua performance e o seu resultado, seja em qual área for da sua vida, né? Talvez você está dizendo assim, mas eu não estou conseguindo aplicar isso que vocês estão falando no meu contexto, né? Talvez um relacionamento sentimental, uma situação de saúde, talvez você não conseguiu entender como colocar isso. É muito importante a gente levar as pessoas a entenderem como aplicar nessas áreas da vida, né, Delvaz? E na vida cristã tem uma orientação registrada em Lucas, capítulo 13, no verso 24. Diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então tem que haver um esforço nessa caminhada, né, cristã, com atitudes, né? E não esses rebaixamentos, acomodações, entristecimentos que neutralizam, né, a caminhada. É a perseverança, sabe, que nos impulsiona, né? A estagnação me prejudica. Ou seja, ser crente não é fácil, mas é possível, né? Não é para as pessoas que retrocedem, como diz a palavra. Precisa de esforço. Tem que ir para frente. Precisa de esforço. Eu tive um bebê prematurinho, né? E ele não podia fazer esforço porque, por exemplo, na sucção, ele tinha que mamar e era muito esforço, porque ele queimava calorias, ele perdia peso por causa desse esforço. Uau. Tinha que suavizar para ele, né? Para ser mais tranquila aquela sucção, mas era importante, ele tinha que se alimentar. Então, de toda forma, nós não podemos estar privados de um esforço. Sim. Até para viver. Mesmo o bebezinho, interessante esse exemplo que você deu, né? O bebezinho, ele só a sucção já gerava para ele um esforço muito grande. E tem gente que precisa se esforçar, talvez o esforço não é nem tão grande assim, mas a pessoa, mentalmente falando, não está predisposta, né? Essa mudança de mente é muito importante. Eu queria citar aqui o texto que está em Ageu 2, o versículo 4, diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Então, esforça-te. Existe o esforço e esse esforço não é vão. Quando o nosso coração, quando a nossa motivação está alinhada, ou seja, com o centro da vontade de Deus. A nossa vontade está sujeita à vontade de Deus. Então aí o Senhor diz, esforça-te, esforça-te.